Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre termodinâmica. Bom, termodinâmica, ela estuda a dinâmica do calor. Em resumo, né, ela estuda as causas e as consequências da dinâmica do calor. E ela está dividida em 4 leis. A primeira lei, a segunda lei, a terceira lei da termodinâmica e a lei zero. É um pouco incomum chamar uma lei de lei zero, mas isso porque cronologicamente, né, veio a primeira lei e a lei zero foi apenas estabelecida a posteriori. Então, para manter a nomenclatura, foi colocada como lei zero. Em alguns livros é também comum reconhecer essas leis aqui como postulados da termodinâmica. Isso porque a lei zero ela define uma condição mais geral que é de equilíbrio. No caso, a lei zero trata do equilíbrio térmico, embora você possa também estabelecer aqui critérios de equilíbrio para outras variáveis termodinâmicas. A primeira lei ela trata da conservação de energia no contexto da termodinâmica e ela é conhecida como primeira lei da termodinâmica justamente porque ela se estabeleceu primeiro na termodinâmica e somente a posteriori foi reconhecida que tratava-se de uma lei mais geral, no caso um princípio, né, que é o princípio da conservação da energia, também válido na mecânica. Bom, a segunda lei da termodinâmica, ela estabelece a variável entropia. Isso porque apenas a primeira lei e a lei zero, elas não conseguem dar conta de descrever a totalidade dos fenômenos termodinâmicos. Então, para isso é preciso de uma nova variável, no caso a entropia. E a terceira lei da termodinâmica, ela define o comportamento da entropia quando a temperatura tende a zero. Bom, basicamente, a temperatura do zero absoluto ou zero Kelvin, ela é inatingível. E isso, uma explicação do porquê disso veio com a mecânica quântica. Entrando em mais detalhes sobre isso, a mecânica quântica nos diz que existe um limite fundamental de precisão com a qual é possível se conhecer a posição e a velocidade ou o momento, né, de um elétron. No caso, então, para partículas subatômicas, no caso, por exemplo, um elétron, não se pode conhecer com absoluta precisão a posição dele e também o momento. Então, no caso, um elétron que está parado, por exemplo, a temperatura zero, onde cessam os movimentos associados com agitação térmica, isso quer dizer que o elétron, nesta temperatura, ele tem velocidade zero, portanto, momento zero, e ele também está com uma posição bem definida, ou seja, ele fica naquela posição e ali permanece. Então, desde que se conheça a posição dele, a velocidade, portanto, o momento seria zero, né? E se conheceria com absoluta precisão a posição e o momento do elétron. Mas isso não é possível para as partículas subatômicas. Então, como não se pode conhecer com absoluta precisão a velocidade e o momento do elétron ao mesmo tempo, não pode cessar como um todo a agitação térmica. Então, a terceira lei aqui da termodinâmica, que define o comportamento da entropia quando a temperatura tende a zero, ela foi a mecânica quântica que trouxe uma interpretação, né, do porquê, né, dela ser dessa maneira. Especificamente aqui na disciplina, nós vamos estar trabalhando a lei zero, primeira lei hoje, segunda lei da termodinâmica nos próximos encontros. Nós não vamos ver mais detalhes sobre a terceira lei aqui nesta disciplina. Bom, então vamos começar aqui com a lei zero, com a lei zero da termodinâmica. A lei zero, ela estabelece o equilíbrio térmico entre objetos. Então, por exemplo, se nós temos dois objetos, um objeto A e um B, e eles estão em equilíbrio térmico com um terceiro objeto, por exemplo, o objeto A,
está em equilíbrio térmico com um terceiro objeto. E nós também verificamos que esse terceiro objeto ele também está em equilíbrio térmico com o objeto B. Então, é possível afirmar que o objeto A e B também estão em equilíbrio térmico. Isso pode ser afirmado sem necessariamente se colocar o objeto A e B em contato um com o outro, né? Então, basicamente, a lei zero ela define o termômetro. Então, nós temos aqui uma primeira situação, né? Nós temos um objeto A e um objeto B. Esses objetos estão aqui isolados termicamente e colocando um terceiro objeto, vamos chamar aqui de T porque é o nosso termômetro. Se verifica então que ele está em equilíbrio térmico com o objeto A. Colocando agora esse objeto em contato com o objeto B, se verifica que ele também está em contato com o objeto B. Essa aqui é a nossa segunda situação. Então, o objeto A e o objeto B estão também em equilíbrio térmico. Perfeito? Então, essa é a lei zero da termodinâmica. Estabelecida aqui a lei zero da termodinâmica, nós podemos usar um termômetro para aferir a temperatura de objetos. Enfim, mas existem diferentes escalas de temperatura, né? Então é interessante que a gente defina aqui como que nós podemos... Então é interessante que a gente veja aqui como que nós podemos fazer a conversão entre as escalas de temperatura. Bom, é sempre preciso conhecer ao menos 2 pontos de temperatura em cada escala para realizar a conversão entre essas escalas de temperatura, desde que essas escalas sejam escalas de temperatura que variam de forma linear. Bom, vamos colocar aqui 3 escalas de relevância. Por exemplo, a escala Celsius, a escala Kelvin, e a escala Fahrenheit. Então, aqui nós temos, por exemplo, tomando 2 pontos de referência em cada escala, vamos tomar, por exemplo, aqui o ponto de fervura da água, por exemplo. Poderíamos tomar qualquer outro ponto, desde que tomando o mesmo ponto em cada uma das escalas, né? Então, aqui nós temos temperatura em Kelvin e aqui em Fahrenheit. Em Celsius é 100 Celsius, né? Em Kelvin, essa temperatura é 373,15 Kelvin. Em graus Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Vamos tomar um outro ponto de referência. Por exemplo, aqui podemos tomar o ponto aqui de fusão do gelo, né? Então, na escala Celsius é 0 Celsius, né? O mesmo ponto aqui na escala Kelvin é 273
15 Kelvin e na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Poderíamos tomar aqui um terceiro ponto, por exemplo, o ponto aqui de zero absoluto, que na escala Celsius é menos 273,15 Celsius, é 0 Kelvin, e é menos 460 graus Fahrenheit. Vamos mudar de cor aqui. Por exemplo, então nós temos uma determinada temperatura, vamos colocar aqui, nossa temperatura em Celsius. E temos o mesmo ponto aqui, que vai ter uma temperatura em Kelvin. Esse ponto aqui também vai equivaler a uma temperatura em graus Fahrenheit. Bom, como são escalas lineares, as razões aqui entre os comprimentos são iguais entre as escalas. Então nós podemos aqui verificar que aqui existe, por exemplo, um comprimento que vamos chamar aqui de AC, e podemos tomar aqui um outro comprimento. Podemos só, por exemplo, esse comprimento aqui, vamos chamar de B Celsius. Aqui vamos chamar de AK, e essa distância aqui vamos chamar de BK. Da mesma forma, essa distância aqui vamos chamar de AK, e aqui, de AF, e aqui de BF. Então, a razão A por B, aqui, se as escalas são lineares, as razões A por B têm que ser iguais em todas as escalas. Então, as razões são iguais. Ou seja, AC por BC tem que ser igual a AK por BK e tem que ser igual a AF sobre BF. Vamos substituir os valores, então. AC é TC menos 0. Então, aqui é TC menos 0 Celsius, dividido por BC. BC é 100 menos 0. Aqui é 100 Celsius menos 0 Celsius. Isso é igual a AK. AK é a temperatura em Kelvin, menos 273,15. Dividido aqui por 373, né? Aqui, menos 273. Isso é igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Perfeito? Aqui podemos ter algumas simplificações adicionais. Aqui fica apenas TC, né, porque é TC menos 0. 100 menos 0 é 100. Aqui fica TK menos 273,15 Kelvin, dividido por, aqui fica 100 Kelvin. Isso é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por, aqui é 212 menos 32, fica 180. Bom, então chegamos aqui a uma relação de conversão entre essas escalas, né? Entre a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Bom, temos esse exercício aqui para exercitar a nossa capacidade aqui de converter, né, a temperaturas entre as escalas, ou de definir, né, uma relação de conversão entre escalas. Nesse caso, vamos supor que nós temos aqui uma determinada escala Y, é uma escala que, por exemplo, você inventou,
e ela mede a temperatura aí na sua casa, por exemplo, a temperatura da sua geladeira, por exemplo. Você não tem lá o termômetro em Celsius, você tem o termômetro nessa determinada escala Y, que foi uma escala que você inventou. Você sabe que a escala é linear, né? E nessa escala, você verificou que a água ferve em 500Y e o gelo funde em 140Y. Então vamos escrever aqui uma lei de conversão entre as escalas, por exemplo, Celsius e a escala Y. Então, nós temos aqui dois pontos, né, que é o que nós precisamos. Temos aqui o ponto de fervura da água em 500Y. Isso na escala Celsius é 100 Celsius, né? E aí temos um outro ponto aqui dado, que é o ponto de fusão do gelo, que é 140Y. Isso na escala Celsius, a fusão do gelo é em 0 Celsius. Então, nós queremos conhecer, por exemplo, um ponto aqui de temperatura, que é uma temperatura nessa escala Y, um TY. E o mesmo ponto aqui na escala Celsius, ele tem uma temperatura TC, uma temperatura em Celsius. Novamente, nós temos aqui uma distância aqui que nós vamos chamar de AY. E daqui até aqui nós temos um BY. Da mesma forma, aqui nós temos um AC e aqui nós temos um BC. Então, se as razões são iguais, o nosso AY por BY tem que ser igual ao AC por BC. Então, o nosso AY é o que? A temperatura em Y menos 140Y, dividido por BY, que é 500Y menos 140Y. Isso é igual, então, a temperatura em Celsius menos 0 Celsius, dividido por 100 Celsius menos 0 Celsius. Aqui pode ficar, então, a temperatura na escala Y menos 140Y, dividido por, aqui é 500 menos 140, que vai dar, então, 360Y. Isso é igual, então, a temperatura em Celsius dividido por 100 Celsius. Então, aqui nós chegamos, né, a uma relação entre a temperatura em Celsius e a temperatura nessa escala Y. Dado que a gente conhece a temperatura em Celsius, né, nós podemos aqui isolar a temperatura em Y, né, que é o que nós queremos. Ou, se nós temos a temperatura na escala Y, nós podemos então obter a temperatura em Celsius aqui.